primeiro vestibular de 2012 da UNB vai ser realizado no próximo fim de semana. São mais de 25.500 estudantes inscritos. E medicina é o curso mais concorrido, são 130 candidatos por vaga. E hoje o Bom Dia DF tem dicas de história e geografia para esses estudantes. Kenzo Matida, com você. Olha, Flávia, agora a gente começa conversando com o professor de Geografia, César Bersot. Professor, normalmente os temas relacionados às questões de Geografia estão muito relacionados ao dia a dia mesmo. Nós tivemos um ano muito intenso, com os acidentes no Japão, a discussão sobre o novo Código Florestal. Nós tivemos aí a camada pré-sal também está muito em evidência. Estamos terminando o ano agora com essa discussão sobre o protocolo de Kyoto. Então o examinador tem muito material para trabalhar. A prova não é uma prova de atualidades, mas alguma coisa sempre é lembrada. As questões ambientais sempre são muito relacionadas, são muito usadas no vestibular? A questão ambiental, se ele for estudar de última hora, é questão ambiental. Pode cair em geografia, em biologia, em química, em sociologia, filosofia, pode aparecer na prova de línguas e também como tema de redação. Tá certo. Que cuidados o aluno deve ter? Eu diria que ele tem que estar concentrado na prova, ler toda a prova, estar atento, porque às vezes um item lá na frente ajuda ele a gabaritar um item no início da prova. Então, estar concentrado é muito importante. Tá certo. Nós preparamos também outras dicas que o professor César nos avisou. Vamos dar uma olhada aí nessas outras dicas para o vestibular. Em geografia, os estudantes devem ficar atentos a temas relativos à socioeconomia, como urbanização e suas consequências, dinâmica demográfica e as transformações no espaço agrário. Questão ambiental também tem sido destaque nas provas do CESP. E não esqueça de rever os últimos acontecimentos, como a crise europeia e a Primavera Árabe. E agora a gente vai dar dicas sobre a disciplina de História com o professor Eduardo Guerra. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Quais são os assuntos normalmente relacionados na disciplina de História? Bom dia a todos. Os assuntos mais relacionados estão versando sobre as discussões dentro da história. Questões como liberdade, democracia, a dicotomia entre ficção e verdade, analisado dentro de alguns processos históricos importantes, como, por exemplo, as revoluções burguesas do século XVIII e seus impactos na América, as transformações do capitalismo no final do século XIX, que desembocaram nas grandes guerras do século XX, e as transformações no Brasil a partir da Era Vargas. Professor, às vezes os alunos ficam meio confusos nessa reta final aí, se decoram aquelas datas, eles precisam se prender a essas datas? Não. Ultimamente não é essa a visão da história. Não é a memorização que é privilegiada, nem em datas, nem em fatos históricos, mas sim as análises, as repercussões, as continuidades e rupturas dos processos históricos. Nas questões de história, quais são os cuidados que os alunos devem ter? Prestar muita atenção nos textos que introduzem os itens, manter o seu ritmo de estudo nessa reta final, nem aumentar, nem reduzir. O aluno que se preparou bem, está confiante, deve ir confiante para essa prova. Tá certo. Então, professor, muito obrigado pelas informações. E o professor Eduardo repassou outras dicas de história. Vamos dar uma olhada aí. Em história, uma dica importante: acontecimentos da história do Brasil e do mundo completam aniversário em 2011, como a renúncia de Jânio Quadros em 1961, o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que completou 10 anos em setembro. Manifestações contra a corrupção podem ser ligadas a outros movimentos históricos, como a campanha das diretas ou o impeachment do presidente Collor. E amanhã o Bom Dia DF traz dicas de duas disciplinas, Química e Biologia.